Amém, irmãos? Vos saúdo com a paz do Senhor. Grato ao Senhor a oportunidade que tenho de estar mais uma vez na nossa escola bíblica dominical, onde o Senhor tem edificado, fortalecido, adestrado o seu povo para servi-lo e para nos tornar um povo vitorioso. Então, louvo ao Senhor por esta oportunidade, e a Ele, ao Senhor, é minha primeira palavra de agradecimento, tributando a Ele toda a honra e toda a glória. Quero também deixar aqui os meus agradecimentos ao nosso pastor Silas. Louvo ao Senhor por esta oportunidade. Agradecer também à Superintendência de Escola Bíblica Dominical em ter lembrado do nosso nome e ter nos dado esta oportunidade. Quero rogar à igreja que possa estar orando pelo servo do Senhor, para que a boa palavra do Senhor possa fluir dos nossos lábios e possa ter lugar no coração de cada um irmão que encontra-se conosco nesta manhã. O nosso trimestre tem seguido um tema sobre família cristã, proteção, parceria e amor. Essa nossa quarta lição fala sobre a importância do olhar. Convido os irmãos a irem ao texto bíblico básico e ler juntamente comigo 2 versículos, o 22 e o 23. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? A importância do olhar. O mestre, ele qualifica o olhar. E dessa maneira ele diz, no 22, existe o olhar bom e existe o olhar mau. Quando o mestre, ele apresenta ou qualifica o olhar dessas duas maneiras, temos que entender inicialmente que o 22 e o 23 é conhecida ou vista como uma pequena parábola ou uma pequena comparação. No 22 o mestre fala sobre o olhar bom. Esse adjetivo no grego usado para bom vai nos levar ao entendimento de dobras feitas de uma maneira simples. Não é uma dobra difícil, mas é uma dobra simples. Daí vem surgir uma palavra no latim, simplex, da onde vem a palavra simplicidade. Então, quando Jesus está falando sobre o olhar bom, Jesus ele está falando sobre o olhar de simplicidade, de propósito e de intenção. Quando Jesus fala do olhar bom, Jesus está falando de um olhar simples e não múltiplo. Quando Jesus está falando sobre este tipo de olhar, ele está nos ensinando
a importância de termos um olhar simples e sadio em relação a propósitos e intenção em relação à vida. Quando o mestre fala no 23 sobre o olhar mau, nessa qualificação, ele está falando sobre o olhar enfermo, sobre o olhar fraco, sobre o olhar que funciona mal, que não tem apenas um foco, mas tem vários tipos de focos. Quando o mestre ele faz essa comparação, ele está usando os olhos e o aplicando dentro de um aspecto relacionado à faculdade espiritual. Existe também um conceito muito antigo que sugeria que os olhos eram as janelas da alma, da onde a luz entrava. Daí nós temos que entender, tomando por base o Salmo 119, 105, no qual o texto diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Temos que fazer uma distinção. A palavra ali é comparada à luz. É um dos salmos da palavra, o Salmo 119. E a palavra é comparada à luz. Primeiro, a luz baixa, a lâmpada para os meus pés. É a luz que ilumina inicialmente o meu presente. É a luz que ilumina os meus passos, o meu caminhar. E a luz para o meu caminho, que aponta para o futuro, que aponta para a minha vida. Então, se os olhos são as janelas da onde a luz deve iluminar o nosso interior, o nosso olhar deve ser iluminado pela palavra do Senhor. E dessa maneira, a minha conduta, a minha maneira, a minha intenção, as minhas emoções, a minha vida será iluminada pelo Senhor. Seja no presente, seja no futuro, porque a palavra do Senhor estará iluminando a minha vida. Aí o meu olhar será bom. A minha intenção será simples, sadia e não mal, enferma, mas terá simplicidade. Partindo desse princípio que o mestre coloca sobre o olhar bom e sobre o olhar mau, nós podemos ir à Bíblia e observarmos alguns tipos de olhares maus. Vamos inicialmente ao capítulo 39 de Gênesis. Vamos ao seu versículo de número 7. Aí está o primeiro tipo de olhar mau. Diz a Bíblia: depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. O primeiro tipo de olhar mau que eu quero chamar a atenção é o olhar do assédio sexual. Observe, se lermos o capítulo 39, do 1 ao versículo 6, temos um José vendido para Potifar. Chega como qualquer um outro servo, um escravo. Mas diz a Bíblia que Deus era com ele, o fez prosperar, o abençoou, e dessa maneira abençoava tudo que ele colocava as mãos. Até que um dia Potifar observou e disse: bem, vou trazer esse menino e vou colocá-lo como administrador da minha casa e de tudo que eu tenho. Se continuarmos a ler, veremos que ele tinha êxito na sua carreira. Número 1.
Segundo, o versículo 6, na parte final, diz que ele era formoso de porte. Ele tinha uma beleza física. Ainda no 6 diz, belo de semblante. Ele era bonito de rosto. O que nós poderíamos chamar de um gato. Observe, ele tinha êxito profissional e ele era um rapaz bonito. Aí começa o assédio. Quando o irmão entra no versículo de número 7, aí a mulher coloca os olhos sobre ele. Olha o olhar mau, ela o viu. E a Bíblia diz que ela, achando que tinha autoridade sobre ele, pelo menos tinha uma autoridade por ela ser a senhora, a segunda que mandava na casa, primeiro o marido e depois ela. Era a patroa, a senhora, a empregadora. Olhou e determinou a ele, deita-te comigo. Começou o assédio. Se você continuar lendo o texto, versículo 8, vai nos dizer, versículo 10, que esse assédio era contínuo, era dia após dia. Ela o assediava todo dia. E se nós continuarmos a observar, o versículo de número 11 diz que houve um dia que ele entrou na casa para fazer os seus trabalhos, que lhe era comum, só que ao entrar, nem um servo estava na casa, como se ela tivesse preparado todo um clima para que ela pudesse atacá-lo. Ela está o assediando. Se continuarmos ainda a ler, o irmão vai observar que todo o assédio, todo aquele que está assediando, o assediador, ele sempre procura diminuir o espaço. A Bíblia diz que ela se aproximava dele, só que tem um detalhe, quando ela chegava, ele se afastava. Ele não ficava próximo dela. Ela se afastava, ele se afastava dela. Mas toda tentação procura diminuir o espaço. É como se fosse um imã que vai atraindo devagar até você entrar dentro daquela esfera e aí te dá uma puxada única e te leva. Então, para ele não cair nesse assédio, ele sabiamente se afastava dela. Se você continuar lendo, você observará como ele deixa claro como se pode evitar e se distanciar do assédio. O versículo de número 8, quando ela o convida a deitar com ele, aí ele dá resposta no 8. 7 ela convida. 8 ele recusa e diz, mas ele recusou. Agora, observe que a sua recusa transita em 3 campos. Primeiro, ele falou, eu não vou pecar contra Deus. Segundo, olhou para ela e disse, isso não me cabe, isso não faz parte da minha função, isso não faz parte para aquilo que eu fui chamado pelo seu marido, não faz parte do meu trabalho. E terceiro, eu não vou trair a confiança do seu marido. Depois o irmão continua a ler, que mesmo ele constantemente dizendo não, e se nós começamos a falar não, temos que continuar falando não. Tem pessoas que dão um não bem forte, não. Daqui a pouco ele começa, não. Daqui a pouco não.
daqui a pouco não, daqui a pouco talvez, e daqui a pouco do talvez já parte para um consentimento. Daqui a pouco é já um risinho. Já estava com a cara feia, agora já é um risinho. E daqui a pouco ele cede. José não. Não. Chegava, se afastava. Ele literalmente fugia. Sabe o que o texto diz, irmãos? Olha só. Depois desse dia que ela não conseguiu nada com ele, agarrou a capa. Ele se desvencilhou da capa e correu. Aí, olha o perigo do assédio. Se você continuar lendo os versículos 13 ao 20, ela caluniou o rapaz. Não conseguiu nada, caluniou. Perseguiu o rapaz. Por causa disso, ele foi preso. E quase condenado à morte. Só que José, ele fez tudo isso para preservar a sua vida com Deus e um futuro abençoado por Deus. Valeu a pena? Vamos pensar. Primeiro, foi demitido da empresa. Sem dúvida. Mas foi uma demissão que jogou ele para o alto. Que isso, pastor? Se você continuar lendo, ele deixa de administrar uma casa, administra um presídio federal e depois administra o maior império da época. E depois ele fica por cima de Potifar e da família dele. Deus o fez uma ascensão profissional. Isso acontece com todo servo fiel e temente ao Senhor. Deus o faz crescer. Então, se alguém está de olho lá, querendo te assediar, fuja, porque Deus tem coisas melhores para a sua vida. Ainda não terminou, não. Depois daquilo, ele casou com a Zenate. Teve 2 filhos. Valeu a pena. A ascensão profissional constituiu a sua família e diz a Bíblia, e a mão do Senhor estava sobre ele. Agora estamos falando de José, porque este venceu o assédio sexual. Aquela visão de assédio ele venceu e o nome do Senhor foi glorificado na sua vida. Vamos para o segundo exemplo. Vamos ao capítulo 34 de Gênesis. 34, 2 de Gênesis, diz aí. Quando Siquém, filho do Heveu Amor, príncipe da terra, a viu, tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. Pastor, o texto está falando de quê? Do segundo tipo de olhar perigoso. É o olhar da ficada, muito comum entre os jovens. Veja, o texto está falando sobre Siquém, um heveu, filho do chefe daquele segmento tribal, Amor. E a Bíblia vai nos dizer que ele vê a Diná, a única filha de Jacó com Leia ou com Lia. E a Bíblia diz, olha aqui as características da ficada. Primeiro, ele viu, tomou, deitou-se com ela e humilhou. Primeiro, só foi uma vez. A ficada tem essa característica, é uma vez só. Não é um namoro, é uma vez só. Segundo, é um relacionamento breve. Terceiro, sem sentimento nenhum. A Bíblia diz que ele não amava a menina, não. Ele viu, tomou e pronto. E é um relacionamento irresponsável. Veja que ele a tomou, diz a Bíblia. Interessante que a forma original hebraica diz que ele a estuprou.
Agora, vamos continuar observando. Depois deste ato, observe que trouxe transtornos. A moça se sentiu humilhada. Segundo, transtorno para a família de Jacó. Jacó ficou envergonhado e ficou calado. Os irmãos odiaram tal ato. E ainda trouxe constrangimento para o pai dele. Porque o pai dele foi obrigado, por Siquém, a ir até Jacó e pedir a mão daquela moça. Agora observe como a ficada é tudo errado. Ele não podia começar primeiramente tendo olhado a menina, indo ao pai, conversado com o pai? Não. Ele viu, tomou, uma vez só. A violentou. Mais abaixo, se você continuar lendo os versículos 3 e 4, ele tentou acertar o negócio, porque a Bíblia diz que aí a sua alma se apegou à menina, ele amou a menina, e depois daquilo tudo ele foi falar de forma afetuosa para ela. Mas, meu irmão, a barbaridade já estava feita. A besteira já tinha acontecido. E qual foi a consequência? O irmão continua lendo. A Bíblia diz que 2 irmãos, Levi e Simeão, se uniram e foram lá e mataram a Siquém e a todos os homens que haviam realizado a circuncisão. Que em um homem adulto o tira 3 dias de combate. Tudo isso por causa de quê? De um olhar de ficada. Eu só vou ler aqui o que o jornal Estado de São Paulo, de 27/11/2011, diz sobre a ficada. Esse é o jornal Estado de São Paulo. Diz o seguinte: é muito fácil, olha o que ele está falando sobre a ficada. É muito fácil e tudo muito banal. É comum a moça ter relação sexual na primeira ficada. Nada tem mistério. Portam-se camisinhas como parte do equipamento sexual da primeira ficada. Pronto, acabou. Esse tipo de olhar tem destruído muitos jovens. Destruído o seu futuro. É a segunda visão má. Vamos agora ao livro de Juízes. Vamos ao capítulo 14. Versículos do 1 ao 3. Desceu Sansão a Diná e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Diná das filhas dos filisteus. Agora tomai-a para mim por mulher. 3. Porém, seu pai e sua mãe responderam: não há mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Mas Sansão disse a seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada. Observe, se você chegar no capítulo 13, do 1 ao 6, você vai observar que Israel está passando em um período de opressão, período mais terrível da sua história, a opressão dos filisteus, que já durava 40 anos. E Deus fala à mãe de Sansão, esposa de Manoá, que Deus abriria o seu ventre e lhe daria um varão, e esse varão, ou seja, através deste varão, Deus começaria a libertar Israel. Observe, começaria. Nessa sequência, entra Sansão, depois entra Eli, depois entra Samuel, depois entra Saul, até que Davi subjuga definitivamente os filisteus. Certo?
Quando chegamos no 14, nós já temos o adulto Sansão. E a Bíblia diz que ele vai atinar que ainda era uma possessão pertencente à tribo de Dan, mas que na época estava sobre o domínio dos filisteus. Vai narrar o texto sagrado que ele viu uma mulher filisteia. Segundo ele falou, pai, vai lá e oficializa o pedido de matrimônio. Algo contrário ao texto bíblico. Era proibido tal relacionamento. Um texto, Deuteronômio 7, 3 e 4. A Bíblia é claro, não te aparentarás. Então, a Bíblia diz que ele viu e quis contrair núpcias com ela. Versículo 3 vai nos dizer que tipo de olhar ele teve. Ele falou, eu olhei para ela e ela muito me agradou. A palavra aí no original quer dizer, aquela mulher é adequada para mim. Quando ele viu, ele falou, essa mulher é adequada para mim. E detalhe, o olhar que ele teve em relação a essa mulher foi um olhar egoísta. Se você continuar lendo o texto, está claro que depois ele contrai núpcias com ela. Aí ele faz uma charada, uma brincadeira, um enigma. A Bíblia diz com 30 filisteus. Só que tem o seguinte, quando ele fez essa brincadeira, ele atraiu uma pressão para o casamento dele. Ele não precisava disso, mas ele atraiu uma pressão. Aí os filisteus pressionavam ele, ou ela, e ela pressionava ele. E ficava nessa pressão, até que ele cedeu. Falou para ela e ela falou para os filisteus. Aí diz a Bíblia que o relacionamento se quebrou. Temos que ir tomar cuidado com certas brincadeiras que colocam em risco o nosso relacionamento. Mas não para só por aí não. Depois o irmão vai ver o capítulo 16, versículo 1. Olha só, mais uma vez ele vendo. Foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta. Mais uma vez, está vendo? Agora Sansão. Ou seja, a vida emocional dele estava em frangalhos, destruída. Um casamento que não durou muito. Só que ele não se acertou. Aí mais uma vez, viu uma mulher filisteia. Gaza é uma das 5 cidades dos filisteus. Gaza. Gostei daquela filisteia de novo, só que ela era prostituta. Se você chegar para o versículo 4, você vai ver que ele viu e se afeiçoou a Dalila. É interessante que quando prendem ele, uma das primeiras coisas que faz depois de cortar as tranças dele, foi arrancar os olhos. Olha o perigo aí, irmão, do olhar mal. Foram lá arrancar, olha o que a Bíblia diz, deixa eu continuar. Negociaram com ela, porque o versículo 5 diz isso. Negociou com ela. Iam dar mais ou menos 60 quilos de prata para ela. Um dinheiro fantástico. E aqui, irmão, aqui entra o terceiro tipo de olhar mal que eu quero chamar a atenção. Sabe qual é? O olhar da provinha de amor. Aí ela começou a falar. Eu quero ver se você me ama. Eu quero ver se você tem sentimento por mim. Sabe o que ela fez? Me prova que tu me ama. Me diz onde consiste a tua força. 3 vezes ele negou. Porque tem isso, né? Cuidado com a tal da provinha de amor. Tu me ama? Aí fica o namoradinho, né? Tu me ama, querida? Me ama mesmo? Aí rola mãozinha boba, peixinho no pescoço. Desce pra cá, vai pra lá, aquele negócio todo. Cuidado.
Tu me ama? Chega no período de noiva, mas a gente já está quase casado. Provinha de amor. 3 vezes ele negou. Na 4ª ele cedeu. Mas olha o que acontece quando uma pessoa está querendo provinha de amor. Vamos à Bíblia? 16:16. Olha o que a pessoa que quer a provinha de amor, ela faz. Importunando ela todos os dias, com as suas palavras e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Ela massacrou psicologicamente ele. Emocionalmente, ele foi massacrado. E detalhe, Sansão já tinha fraqueza para ceder. Já havia cedido para a primeira mulher, para a segunda ia ser mais fácil. Está vendo, irmão? A pessoa que é provinha de amor, ele massacra. Mas tu não me ama. Nós estamos tão juntos, está vendo que é aí que só tem você na vida. E fica massacrando. Cuidado. Até que a Bíblia diz que ele abriu seu coração. Se você continuar lendo, irmãos, você vai observar que ele nem se tocou que os filisteus estavam ali. Nas 3 primeiras vezes ela chamou os filisteus, ele saiu e guerreou contra os filisteus, mas ele nem se tocou. Ele nem se tocou porque a mulher estava tanto no pé dele, perguntando qual era o segredo da força dele. Está vendo quando uma pessoa fica cega pela outra? Ele começou vendo, viu? Olha a problemática aqui. Ele se afeiçoou. Olha o que aconteceu. Ele foi preso, humilhado, cegado, escravizado e se tornou troféu na mão dos filisteus. Irmão, não é isso que acontece quando uma pessoa cede à prova de amor? Deixa eu lhe ler o que eu coloquei aqui. Sansão cede à prova de amor. E aí acontece com muitos. Primeiro, experimenta uma prisão emocional. Fica presa a pessoa quando cede. Segundo, passa por constante humilhação. Terceiro, fica cega pelaquela pessoa. Aí ela desconsidera pai, desconsidera mãe, desconsidera todo mundo, até a palavra do seu pastor e de todo mundo, porque ele está cego pela pessoa. Só que aquela pessoa vira apenas um troféu na mão do outro. Falou, ó, consegui. Terceiro. Quarto. Vamos agora a 2 Samuel 13. Segundo Samuel capítulo 13. Vamos ler o versículo 6. 2 Samuel 13, 6. Diz aí, ó. Assim deitou-se Aminon e fingiu-se doente. Findo o rei visitá-lo, disse ele, Aminon, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepara 2 bolos aqui, irmão, diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. É a primeira vez. Versículo 8. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, que estava deitado. Ela tomou massa e amassando-a, fez bolos e o cozeu diante dos seus olhos. Aqui está o olhar da paixão. Primeiro, irmão, o que é a paixão? A paixão é uma atração física. Você pode ver isso no primeiro versículo do capítulo 13 de 2 Samuel. Diz assim, enamorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão. Ou seja, Absalão, ele foi tomado por um sentimento forte, não era amor, era um sentimento forte. E esse sentimento forte era por causa do quê? Da formosura, da beleza física. Não tinha amor. Segundo, você vai para o versículo 2 e diz, angustiou-se Aminon,
até adoecer, pois era virgem, e lhe parecia impossível fazer coisa alguma com ela. A paixão é uma atração física. A paixão cria uma inquietação, perturba a pessoa que é tomada da paixão. Primeiro, olha o que a Bíblia diz, ele ficou angustiado. A angústia dele foi tão grande que ele adoeceu. Mas por que isso tudo? Porque ele amava? Não. Porque o texto diz, porque lhe era impossível tocar nela. A paixão é uma concupiscência dos olhos, o irmão já viu aqui. Ele falou, papai, manda ela lá na minha casa e fazer bolos, que era num formato, segundo os estudiosos, era num formato de um coração, diante dos meus olhos. Eu quero vê-la fazendo. Só que aquele olhar estava cheio de concupiscência. Continuando, no versículo de número 9, olha, a visão da paixão é um engano. Davi vai à casa de Aminon, e foi Tamar e tirou diante deles. O que isso quer dizer, meu irmão? Primeiro, ele enganou o pai, falando que estava doente. Enganou o pai, pedindo que a irmã fosse cuidar dele. Chegou lá e ainda enganou a irmã. Toda pessoa apaixonada gira em torno do engano. Outro item, se você for ao versículo 11, a paixão leva à falta de respeito. Ele olhou para ela e diz, vem, deita-te, minha irmã. Olha a expressão, vem, deita-te, minha irmã. Ele sabia quem era ela. Mas toda pessoa tomada pela paixão, ela falta com respeito a outra pessoa. Versículo 12, ela falou, não faças tal loucura. A pessoa tomada pela paixão faz loucura e diz que ama. Faz um monte de besteira e diz que ama. Versículos 12 e 14, é uma obsessão a paixão. Ao ponto que a Bíblia diz que ele forçou-a e ela deitou com ele. Se você continuar ainda lendo, lá no versículo 15 você vai ver que paixão vira uma aversão depois de consumado. Diz a Bíblia, sentiu grande aversão. Em outras versões diz, sentiu náuseas. Versículo 15, está claro que paixão não é amor. O que o texto diz? Era a aversão que sentiu por ela maior do que o amor com que amava. Então paixão não é amor, não confunda. Versículo 16, olha o que ele diz. Não, ela fala, não há de me despedires assim. Depois dele ter forçado, violentado a ela, ela diz, não faça isso que vai ser pior do que o ato anterior. Porque ele já havia saciado o seu desejo. Versículo 18, a paixão gera amargura. Mesmo assim, um servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Ela se tornou uma moça amargurada. Versículo 19, ela ficou desesperada. Rasgou a túnica ornamentada. Que túnica era essa? Se você ler o versículo anterior, 18, diz que era a túnica que as virgens, filhas do rei, usavam. Ela rasgou, falando, não sou mais. Fui violada, fui violentada por causa de um olhar de paixão. Tacou cinza sobre a sua cabeça, num ato de humilhação. E a Bíblia vai nos falar que ela andou clamando, gritando, até que a última consequência da paixão é a desolação. 13:20, a mulher ficou desolada. Essa é a quarta visão má. Vamos para a quinta? Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Eu já vou direto a ela. Vamos ao versículo de número 2. Segundo Samuel 11, 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito
e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito quinta visão má. Veja bem, essas 5 visões podem destruir uma pessoa, destruir um casamento e destruir uma família. Aqui é a visão do adultério. Vamos observar aqui, irmãos. Tá ok? Primeiro, ele a viu. Olha o que o mestre fala sobre o perigo da visão do adultério. Está lá em Mateus 5:27, o mestre diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com... Pronto. Olha o perigo da visão do adultério. Primeiro, a visão de Davi aqui foi egoísta. Toda a visão do adúltero é egoísta. Ele quer para ele. Ele quer consumar o seu desejo. Primeiro. Segundo, é uma visão que atrai iniquidade. Se você for ler mais à frente, lá no capítulo 12, versículo 13, e no Salmo 51, versículo 2, que é um salmo paralelo a esse ocorrido, você vai ver que Davi falou que ele cometeu iniquidade. E o que é iniquidade do grego anomos? Quer dizer que o pecado ele deforma o nosso caráter. Então, a visão de Davi o tornou mentiroso e hipócrita. A visão do adúltero afeta tanto a ele que ele começa agora a ser mentiroso e hipócrita. Não esquecer que a ideia de hipócrita no grego fala que a pessoa é um ator. Ele vive algo que não é. Ou ele vive algo que não é a realidade dele. Se você continuar lendo, você vai observar que a visão do adúltero, ele não conhece limite. Ele perguntou, se você ler, ele perguntou, quem é essa moça? Ele falou, olha, é Batseba. Olha só, hein? É Batseba, está aqui no versículo 3, é filha de Eliã, que trabalha para o Senhor, é um dos seus grandes, e ainda é de Urias, que faz parte de um dos seus 30 valentes. Ele sabia de tudo. Assim acontece com a visão do adúltero. Ele olha a formosura da pessoa e começa agora a querer informações sobre a pessoa que ele nunca quis saber quem era. Aqui nós temos um outro termo que é transgredir. Você tem um limite e você vai além dele. O olhar do adúltero ou do adultério te leva a transgredir, ir além, ao limite que foi colocado. Se você ler, e aí podemos ir a 2 Samuel 12, 9, olha o que o profeta diz. Por que desprezaste a palavra do Senhor? Toda pessoa que foi tomada pela visão do adultério, ele despreza a palavra do Senhor. O profeta falou, Davi, tu desprezou a palavra do Senhor. Sabe o que é a expressão desprezar no original hebraico? Vem da palavra bazar. E essa palavra basa quer dizer, ele fez pouco caso. Toda pessoa que é tomada pelos olhos do adultério, ele faz pouco caso à palavra do Senhor. Pode falar, pode ensinar, mas está tudo legal, não tem problema não. Isso acontece. Através do olhar, vai desencadear o que Gálatas 5,19 fala que é lascívia, o pensamento impuro, obras da carne. E hoje você tem visões, tem a visão má do adultério e você o tem através da tecnologia. Tem as chamadas revistas, filmes, sites e DVDs pornôs. Veja que Jesus não fala do ato. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, ele não está falando do ato.
ele está falando só do ato de olhar. Ele não está falando da consumação. Ele está falando, filho, cuidado com o que você está vendo. Então aí entra hoje revistinhas, DVDs, site, canal privado. Hoje, o teu celular acessa. Mole, mole, mole. Cuidado, porque o olhar começa ali. E você não vai cair, você já caiu. Agora, tem uma coisa, ninguém fala da conta do adultério, né? Vou te falar rapidinho. A conta dela, ela teve de pagar. Perdeu o marido. Certo, irmão? Perdeu o primeiro filho. E ainda perdeu o avô, Aitofel. Davi, primeiro começou Aminon. Depois, o filho que ele teria com ela morreu. Depois, Absalão. E mais à frente, um Adonias. O reino dele estava tudo em paz, entrou em colapso. A família dele estava equilibrada, entrou em colapso. Adultério tem conta, e a conta é alta. E para pagar, às vezes não dá. Então é melhor não abrir esse crédito e nem querer essa dívida. A fidelidade é o caminho. Bem, irmãos, se o irmão chegar agora, deixa eu sintetizar. O irmão tem alguns tipos de olhares bons, que preservam a família. Gênesis 29, 10 ao 31. É o olhar de Jacó. Sabe o que Jacó fez aqui, irmãos? Coisa linda. Diz o 10 que ele olhou para Raquel. Primeiro, ele se afeiçoou, se apaixonou por Raquel. Segunda coisa que ele fez aqui, ó, foi conversar com o pai dela. Eu vou trabalhar para casar com a sua filha e sustentar a tua filha, hein? Primeiro, ele viu. Essa deve ser a atitude de todo jovem que quer formar uma família. Primeira visão positiva, eu quero formar uma família. Observe uma jovem. Segundo, vá conversar com o pai da menina. Não fica namorando. Não fica dando chamado peguei pelos cantos. Segundo, ele se profissionalizou, ele foi cuidar das ovelhas, porque se você chegar lá no capítulo 27, ele só cuidava dos trabalhos com a mãe de casa. Ele ainda não tinha profissão, ele trabalhava em casa com a mamãe, está lá. Perdão, no 26. Profissionalizou. Terceiro, meu irmão, ele foi trabalhar. E trabalhou com estabilidade de trabalho. Não fez bico, não. Ah, eu vou casar, mas eu estou no bico. Daqui a pouco você toma um bico. Ele se estabilizou. Depois você continua lendo. Você vai até o 31, tá, irmão? Depois você continua lendo. Sabe o que a Bíblia diz? Ele respeitou a moça. 14 anos. 7 anos trabalhou por ela. Foi enganado mais 7 anos. Mas respeitou. E olha que o cara estava apaixonado por ela, hein? E a menina era formosa, mas ele respeitou. Último passo, ele casou com ela. Quem quer casar, deve ir a Provérbios 24, 27. E pega esse conselho de Salomão. Quer casar? Salomão diz, faça uma casa e tenha um trabalho. Depois edifica a tua casa. Está lá. Vamos a cânticos. Tá? Esse é o primeiro tipo de olhar. O olhar para formar uma família. Gênesis 29, 10 ao 31 é o de Jacó. Vamos para o segundo. Venham comigo aqui no livro de Cântico dos Cânticos. O mais sublime dos 1005 cânticos escritos pelo sábio Salomão. Amém? Vamos lá, capítulo de número 4, versículo 9. Cântico dos Cânticos. Olha que coisa linda. Tiraste-me o coração, minha irmã. Noiva minha, tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com o colar do teu pescoço.
Ele está falando sobre o olhar arrebatador que tem que existir entre o casal. Ele diz que o olhar da amada o arrebatou, roubou o seu coração. Ele dizia, com teu olhar você roubou o meu coração, agora o meu coração é só seu. Vamos aí, outro tipo de olhar, 1,15, Cântico dos Cânticos. Como és formosa, ó amiga minha, como és formosa, os teus olhos são como as das pombas. 4,1, ele fala de novo sobre o olhar dela como de pombas. Que pomba era essa? Era chamada pomba costeira, certo? Ou costeiro das rochas, porque elas viviam entre rochas, na chamada zona rochosa, próximo do Jordão. E quando elas se uniam, elas cruzavam-se como se fossem os bicos, como se fossem dar um beijo. E essa pomba é elogiada como sendo notável pela sua devoção e afeição ao seu parceiro. Quando ele fala de olhar de pomba, ele está querendo falar que o olhar dela era simples. E era um olhar de confiança nele. Ele queria dizer, você me olha com simplicidade. Voltou a Mateus 6,22? Você lembra o que eu falei aqui, irmão? Voltou? Do olhar bom? E aí? Não era só um olhar simples, mas era um olhar de confiança nele. Lá no 5,12, ela vai falar de Cântico dos Cânticos, que o olhar dele também era de pomba. Só que o olhar de pomba ali em relação a ele quer dizer que o olhar dele tinha limpidez. Ele olhava para ela e não tinha culpa nenhuma no coração dele. Era um olhar de vivacidade e era um olhar de chama. Ela olhava e dizia, esse homem tem chama por mim. Vamos agora, 6,5. Olha outro tipo de olhar. 6,5 que tem que existir entre o casal. É o olhar que fascina. Desvia de mim os teus olhos. Eles me perturbam, eles me fascinam. O que ele está querendo dizer? Que a amada, quando olhava para ele, o olhar dela o dominava. O atraía de forma irresistível e o encantava e o seduzia. Esse é o tipo de olhar que tem que existir entre o casal. Vamos aqui a um tipo de olhar muito interessante, Ezequiel 24. Vamos lá? Ezequiel 24, versículo 16. Vamos aprender aqui uma lição interessantíssima. 24:16 de Ezequiel. Olha o que o texto diz. Filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos. Deu um golpe. Aqui, ouviram aqui, irmão? Deixa eu dizer aqui para os irmãos. Deus está falando a Ezequiel que a sua esposa morreria. É só chegar até o 18, você vai ler. Ele diz assim, ó. Saí de manhã e profetizei. À tarde, a minha esposa morreu. Primeiro, Isaías era casado e pai de 2 filhos. Jeremias solteiro. Ezequiel, viúvo. E Daniel, segundo alguns estudiosos, eunuco. Essa seria uma abrangência, pelo menos em relação aos 4 profetas maiores. Mas deixa eu voltar a Ezequiel. Viu o que Deus está falando aqui? Ó? Volta aqui comigo. Olha o que Deus fala aqui. Ó. Filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos. Sabe o que Deus está falando? Ezequiel, eu sei o tipo de olhar que você tem para a tua esposa. Quando você olha para a tua esposa, você tem deleite, você tem prazer. Deus sabe como eu olho para minha esposa e como ela olha para mim. Que o teu olhar seja um testemunho diante de Deus, do teu relacionamento com a tua esposa. E Deus fala, esse é o tipo de olhar que eu gosto de ter entre casal. E é uma das maneiras que nós temos de vencer qualquer tipo desses outros olhares. Quer vencer? Então, meu irmão, tenha um olhar de prazer e deixa Deus testemunhar o teu olhar para com o teu esposo e do teu esposo para com a tua esposa.
Vamos aí, outro. Se você lá, Provérbios capítulo 7, 1 e 5. Olha só, esse texto aqui nos chama muita atenção sobre o sexto tipo de olhar que tem que existir entre o casal, que podemos chamar como a menina dos olhos. Olha só. Filho meu, Provérbios 7, do 1 ao 5. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e viverás. Guarda os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos. E escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã. E ao entendimento chama teu parente. Eles te guardarão da adúltera, da estranha, que seduz as suas palavras. A Bíblia está querendo dizer, se a palavra de Deus, se o mandamento do Senhor, se o estatuto do Senhor for a menina dos meus olhos, Deus vai me preservar da mulher adúltera. E vai preservar as mulheres do homem adúltero. E ambos serão protegidos pelo poder da palavra do Senhor. Porque o seu olhar vai ser um olhar bom, iluminado pela palavra do Senhor. Último tipo de olhar que o casal tem que preservar, ou que toda a família também deve preservar. Vamos ao Salmo 25, 15. Salmo 25, 15. Diz aí. Os teus olhos, os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da... Amém, irmãos? Se o casal estiver com seus olhos no Senhor, a família com seus olhos no Senhor, mesmo que venha pessoas com olhar do assédio sexual, da chamada ficada, da provinha de amor, da paixão ou do adultério, não prevalecerá. Porque os olhos bons estão vendo o Senhor, a boa mão do Senhor e as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Agora, irmãos, tudo isso requer atitude. Olhos bons é para quem tem atitude. Por isso que Salmo 101. Salmo 101. Diz aí. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus... Está aí. Se eu quero olhos bons, irmãos, não vou emprestar meus olhos para nada que seja mal. Quando o meu coração despertar isso é mal, desvio os meus olhos. Não vou pegar nada que venha me contaminar. É atitude. Deus vai nos preservar, Deus vai nos guardar. E hoje você recebeu a iluminação da palavra do Senhor. E a luz da palavra do Senhor entrou pelos seus olhos, está te iluminando por dentro, iluminando o seu entendimento. E você vai ter olhos bons para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus.